infelizmente, temos mais 2 casos confirmados. Confirmou ontem à tarde, fechando no 3º caso, né, já confirmado aí no município de Giruá. E estamos aí para nós conversar e reforçar algumas orientações, alguns cuidados que a gente tem que ter aí referente a essa doença, que como a gente vem falando, como as rádios, os meios de comunicação, escrito e falado aí estão anunciando que a única maneira da gente se proteger desse vírus aí é o cuidado pessoal, né? E o isolamento, hoje que a gente está orientando as pessoas a fazer em suas casas. Muito bem. Pois é, então o Fernando Cavaleiro até terça-feira, no boletim de terça-feira, havia só apenas um caso confirmado, e ontem, então, mais 2 casos confirmados, né, Fernando? A grande pergunta é, esses 2 casos a mais tiveram contato com esse senhor que veio a óbito na semana passada? Tudo leva a crer que sim, Márcio, que são pessoas que entraram em contato com esse paciente, que infelizmente veio a óbito, né, o primeiro caso. E é aquilo que a gente sempre reforça, né, a questão do cuidado, a questão de alguns pacientes assintomáticos, né? Então, e agora pela manhã, até atrasei um pouquinho para chegar aqui, que a gente teve uma reunião na Secretaria de Saúde, conversamos lá com o representante da equipe que está atendendo o Covid, com a secretária de Saúde, a Tiene, com a Cristiane, e para a gente traçar uma estratégia de rastreamento, né, dessas pessoas, desses 2 casos, né? Nós já estamos acompanhando as pessoas envolvidas no primeiro caso, que entraram em contato com o primeiro paciente, e agora estamos traçando uma estratégia para a gente rastrear as possíveis pessoas que tiveram contato mais direto com esses 2 casos aí, para a gente fazer um acompanhamento que consiga detectar esses possíveis casos aí que se venham a ocorrer além desses 2. Bom, estamos conversando então com o presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus aqui no município de Giruá, Fernando Cavaleiro. Estamos analisando, verificando os números, né, Fernando? E a gente sabe, agora são 3 casos confirmados. Havíamos conversado semana passada que vocês realizaram alguns testes rápidos. E esses 3 casos confirmados foram de novos testes rápidos ou renovação dos testes? Como é que foi a contestação desses 2 novos casos? Na verdade, assim, esses testes a gente começou a aumentar a quantidade de testes conforme o protocolo do Ministério ele foi se alterando, né? Como a gente tem falado, sempre tem falado aí há 2 meses e pouco, né, Márcio? Que a gente está se baseando nos protocolos do Estado e nos protocolos da União, e conforme os protocolos eles vão se alterando, a gente vai fazendo as nossas ações aqui no município. Então a gente começou a intensificar mais os testes, como você está olhando os dados aí, a gente tem quase 130 testes em torno disso aí, realizados 137, né? E então nessas testagens aí a gente começou a detectar esses casos aí que começaram a aparecer. Na verdade, essa testagem, a gente começou com os testes comprados pelo município, a gente não tinha autorização do Ministério da Saúde para realizar dos pacientes assintomáticos, só daqueles que tinham aqueles sintomas clássicos. E agora, sábado passado, se eu não estou enganado, veio uma nova normativa do Ministério para fazer uma testagem também de alguns casos de pacientes que são assintomáticos. Então, a gente começou a fazer e na verdade, esses pacientes nós já estávamos rastreando, mas então a gente foi atrás desses casos que a gente soube pela investigação que tiveram contato com o paciente, e a gente foi lá e buscou e detectou esses 2 casos aí confirmados. Então, confirmaram ontem à tardinha, veio do LACEN para a equipe que está atendendo o Covid lá, que confirmou, conforme a gente já estava mais ou menos esperando, conforme os estudos que foi feito pela equipe. Muito bem. Fernando, também, a gente está analisando já 3 casos
confirmados e tem mais um caso ainda que está aguardando o resultado da LACEN. Isso, caso vir, poderá então vir a quatro casos confirmados, né, Fernando? Outro detalhe que gostaria de perguntar para você é a idade desses 2 casos confirmados. Quais são as idades dessas duas pessoas? São uma paciente jovem, meia idade, aí, em torno de 30 e poucos anos, né? Não sei te precisar bem a idade, mas... E o outro é um senhor já mais de idade, com doença prévia, né? Também com alguma comorbidade. E a paciente mais jovem, a princípio, não tem... não tô sabendo se tem alguma comorbidade ou não. É um senhor e uma mulher mais, então, é isso? Foram confirmados, então, com... E eles residem próximo desse senhor que foi contagiado primeiro, ou você ainda não tem um conhecimento com relação aí ao local onde eles residem? Não, a questão do contato, da residência, mas eu não sei especificamente o endereço deles, mas pelo que É em pontos diferentes no município? É em pontos diferentes do município. É em pontos diferentes. Bom, então é alerta total aí, o pessoal tem que ficar atento, né? Então vocês vão começar agora, através desses 2 casos novos a mais, né, Fernando? Vão começar a conversar mais ainda com o pessoal que estão mantendo contato, que tiveram contato com essas pessoas para ter esse cuidado, né? A gente já tinha iniciado essa estratégia aí, Márcio, de rastrear, né, essas pessoas através do primeiro contato. O primeiro paciente confirmou, então agora nós vamos ter que intensificar mais. Vamos ver que a equipe está lá agora, ficaram lá para tentar montar uma estratégia agora mais aguda, né, para nós. E hoje nós vamos buscar esses pacientes que possivelmente tiveram um contato mais próximo deles, para a gente tentar isolar esse foco. Nós não podemos deixar a ideia da equipe que está na linha de frente do Covid é tentar isolar esse foco para que não se espalhe de uma maneira muito rápida, né? E se a gente conseguir bloquear isso, né, a gente consegue segurar essa doença aqui no município. Mas é uma situação bem complicada, porque as pessoas, por mais que elas entrarem em contato, ainda circularam, não tiveram muito cuidado. As pessoas ainda, infelizmente, por tudo que a imprensa fala, o que está acontecendo, ainda o cuidado ainda, numa maneira geral, ele ainda tem muita falha, né? Tem muito... Às vezes as pessoas, elas algumas, né, não levam muito a sério o que é ser falado, porque não acreditam que possa acontecer isso, né? Então, como nós estávamos falando aqui antes, mas antes da gente entrar no ar, o papel do comitê é da gente tentar arrumar estratégias, tentar fazer ações que contenha isso no município e que evite que isso alastre, que cause um dano muito grande aqui no município. Mas o primordial de tudo isso é as pessoas seguirem as orientações, as pessoas ficarem em casa, sair o estritamente necessário. Quando tem que sair, usar a máscara é muito importante. A questão da lavagem das mãos, do álcool gel das mãos. Eu quero frisar também, Márcio, que a gente tem andado muito por aí e, às vezes, essa questão da contaminação, as pessoas acham que só a mão é contaminada. Não, a pessoa toda ela é contaminada, né? A gente fala do lavagem das mãos, do álcool gel nas mãos, porque as mãos tu toca mais, né, em superfícies, tu encosta nas pessoas. Mas todo o corpo, a roupa, quando a gente está usando, a roupa também ela é contaminada. Então, qualquer coisa que encosta em você, que encosta na pessoa, ou quando a pessoa encosta em algum objeto, ele está contaminando. Se a pessoa é contaminada, ele está contaminando aquele ambiente, aquele móvel, enfim, aquela pessoa que tu encostou. Então, esse cuidado é importante de ter. Por isso que a orientação de sair o estrito necessário. Se tu precisa ir no mercado, tu sai, vai no mercado, volta para casa. Não ficar passeando, né? Outra coisa importante, Márcio, que eu quero frisar bastante aqui, que acontece, a gente sabe que acontece, a gente sabe os almoços familiares, as reuniões familiares,
né? A gente sabe que a saudade é muito grande, né? Tu tinha uma rotina toda de se reunir com os familiares, principalmente no final de semana ou domingo, que evitem isso agora. Porque a pessoa, ninguém sabe se tem ou não tem, pode ser assintomático. E o teste rápido que a gente faz, ele te dá uma segurança até 10 dias atrás. Durante a semana anterior ao teste, tu não tem como saber se tu contraiu ou não. Então, teoricamente, todo mundo tem que se considerar contaminado, né? A pessoa, a gente tem aquele hábito de eu vou me cuidar do fulano, mas ninguém se considera contaminado. A gente considera o outro contaminado, mas não se considera contaminado. Então, o que acontece, está acontecendo em vários municípios, é que as pessoas que não se consideram contaminadas estão fazendo reuniões familiares, estão transmitindo a doença para os seus familiares e estão fazendo com que os seus familiares, seus pais, seus avós, enfim, tios, enfim, eles se contaminem e venham a se agravar a doença e, em alguns casos, até levando a óbito, né? Devido a essa falta de cuidados, de se considerar um paciente, né, um indivíduo contaminado pela Covid-19. É importante orientações para ter esse cuidado total, então, aí, para não ter o avanço do coronavírus, né? Fernando, com relação a esses 2 casos em Giruá, claro que é muito recente, foi divulgado ontem, e vocês estão montando planejamento, conforme você falou, mas como é que está a situação de saúde desses 2 casos? Você falou, então, que é um senhor de idade e uma mulher, então, de 30 e poucos anos. Como é que está o estado deles? Eles estão internados no hospital em Giruá? Como é que está o planejamento? Esses pacientes, assim, o que a gente tem, o último boletim que se tem deles, que eles, um deles está estável, um estado, né, mais jovem está estável, teve os sintomas mais fortes um pouco, mas até então leves, né? E um deles, ele está, a última informação, que ele estava meio instável, né? Complicou um pouquinho mais, porque ele tem doenças prévias, aquilo que todo mundo está falando nos meios de comunicação, né? Os profissionais de saúde estão falando dentro da estatística do que está acontecendo, daqueles pacientes que têm uma doença prévia, uma Tá no grupo de comorbidade risco, prévia, né? está no grupo de risco. Então, ele teve umas complicações, mas ainda a última informação que ele estava estável. Mas o Covid, ele é uma doença que a instabilidade, a variação do quadro clínico, ela pode ser rápida. Então, agora está numa situação, daqui umas 6, 7, 10 horas, o quadro dele pode ser diferente. Então, esses cuidados tem que ter. É importante, mas frisando sempre, pessoas do grupo de risco têm que se cuidar, e os familiares cuidar das pessoas do grupo de risco. Bom, olhando os números aqui, Fernando, rapidinho só para nós, são 3 casos de internações de casos suspeitos, tá? Esses não englobam nessas pessoas que já estão com casos confirmados. Esses 2 casos confirmados, eles estão em Giruá? Estão no hospital em Giruá? Ou tu não sei se Um tá e o outro não. A mulher, digamos, está e o outro não. Está e o outro não. Tá. 3 casos de internações suspeitos. Esses 3 casos, a informação de que um desses 3 casos está em Cruz Alta. E outros dois estão em Giruá? Ou tu não tem essa informação? Assim, um caso, um caso está em Giruá e o outro foi transferido. Márcio, assim, eu não quero dar muita informação referente a isso, porque é por uma questão de proteção dessa família, porque a gente sabe que numa situação dessa é difícil, para a família já é difícil, porque ela tem um risco enorme de perder um ente, e a questão até de proteção... As pessoas começam a olhar diferente, começam a olhar diferente. Então, acho que esses detalhes mais, né, mais detalhe aprofundado, eu acho que o importante hoje é que as pessoas saibam que tem 3 casos no município e que precisam se cuidar, independente de quem é o paciente. Nós temos que olhar para toda a população de Giruá, a gente tem que olhar para cada um do indivíduo do município e olhar para nós mesmos, considerar que nós, ou todos os municípios, todos os indivíduos são contaminados. Para nós temos que nos cuidar, e nós temos que cuidar da nossa família.
Muito bem, então queremos agradecer a presença do presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus aqui no município de Giruá, Fernando Cavaleiro, trazendo importantes informações sobre a atualização das últimas 24 horas, que aumentou o caso, então, de 1 para 3 casos confirmados aqui no município de Giruá. E essa outra, só para encerrar, Fernando, essa outra, estão aguardando o teste lá do LACEN, né? Aguardando esse resultado do LACEN. Tem mais ou menos ideia de quando poderá ter esse teste e como é que está a situação? Ele está demorando o teste em torno de Uhum. 2, 3 dias, Márcio. Uhum. Então, acho que deve de chegar aí nesses próximos dias, né? Hoje ou amanhã deve de chegar esse resultado. Então, mas nós vamos agora, vai ter, já foram testados muitos que entraram em contato, vamos rastrear mais agora, vamos testar mais pessoas. Então, tomara a Deus que não venha positivar mais ninguém, né? Isso aí. Mas se vier a positivar, provavelmente vai ser agora, nesses próximos dias aí, que entrar em contato ou com o anterior ou, né, com esses novos que confirmaram agora. Mas eu acredito que até amanhã, provavelmente, nós já temos esse resultado. Nesses 43 casos que continuam em isolamento domiciliar, Fernando, esses 43 já realizaram os testes rápidos, é isso, né? Já realizaram testes rápidos. Nem todos realizaram, mas aqueles mais contato direto, né, foi realizado os testes rápidos. Então, essas pessoas, nós tínhamos 91, já fomos descartando uns, né, já estamos em 41, provavelmente agora com a força-tarefa aí para rastrear isso, a gente vai provavelmente aumentar esse número de isolamento aí. Então, isso é variável, conforme a gente vai aparecendo, conforme as pessoas vão nos passando, vão lembrando, né, das situações que a equipe que tem enfrentamento ao Covid lá julgar necessário, achar necessário colocar em isolamento. Aproveitando aí, Márcio, eu quero fazer a secretária de saúde me pediu para em nome dela e eu em nome do comitê agradecer a equipe que está aí na linha de frente da Covid-19. Porque a gente sabe que isso não é uma situação complicada, é uma situação difícil, todos têm famílias, né? E de certa maneira elas estão abandonando suas famílias, porque as pessoas sabem que elas vão ter um contato mais direto com essas pessoas, então o retorno para casa é complicado. Muitos agora, como começou a aparecer alguns casos, de repente ter que sair de sua casa, né? Se isolar, morar sozinho, arrumar um lugar para ficar, para não retornar, para não correr o risco de passar para os seus familiares também. A angústia deles quando positivo esses casos, ontem ficaram até umas horas da noite, ontem, quando veio o resultado, pensando, arrumando estratégias, né, tentando solucionar o problema para proteger a população. Então essas pessoas, elas merecem uma atenção especial, elas estão lá se colocando em risco para proteger a nós. Então, um agradecimento especial em nome do comitê, em nome da Secretaria de Saúde, para essas pessoas que se colocaram à disposição para estar aí se expondo e tentando solucionar e tentando fazer com que ocorra da melhor maneira possível esse atendimento aí com essas pessoas que estão positivando aí, que precisam estar em isolamento domiciliar. Essa questão do isolamento, Márcio, só para a população entender um pouquinho, acho que isso é importante, até para eles entenderem como é que ocorre. Nós temos aqueles casos isolados, em que a equipe ela julga e avalia a necessidade do isolamento ou não, porque às vezes o contato foi só cruzou, conversou, enfim. Então, tudo tem que ser avaliado, se teve um contato mais direto, um contato mais prolongado, que tem a possibilidade de contrair. Então, são colocados em isolamento. A equipe fica continuamente em contato com essa família e, quando há necessidade, a equipe se desloca até essa residência para fazer uma avaliação mais detalhada, enfim, com alguma alteração de quadro que esse paciente que está em isolamento, essa família que está em isolamento, passa a ocorrer aí durante esse tempo que estão em quarentena. Então é bem difícil isso, é bem complicado, é bem trabalhoso. Então esse monitoramento também é muito importante que as pessoas sejam honestas com a equipe.
né? Que quando a equipe ir questionar, né, ir lá conversar com essa família e conversar com esse caso que está suspeito ou que possa, né, ter contraído o Covid, que as pessoas sejam honestas, que elas falem a verdade e que elas passam o maior número de dados possíveis, informações possíveis, para que a gente consiga rastrear isso o quanto antes, para evitar que outras pessoas sejam cometidas aí por esse vírus aí, pela Covid-19. Até porque se destacar agora e verificar agora vai ser mais fácil até, digamos, a recuperação da própria pessoa, né? Do que depois tentar esconder algo e quando vê se alastra o negócio fica complicado. Porque às vezes assim, ó, ninguém vai julgar por nada, Márcio, ninguém julga por nada, ninguém... não interessa hoje, agora nessa pandemia, às vezes se a família às vezes cometeu algum deslize meio grave referente aos cuidados, isso para a equipe, isso aí é o que menos interessa no momento. O que interessa é detectar os casos possíveis, detectar os casos que entrarem em contato, que possivelmente eles são fortes candidatos a ter contraído a Covid-19, para que a gente vá atrás e que a gente, esses focos que passam surgindo, que a gente consiga eliminar esses focos para que o quanto antes. Então, não tenham medo de falar a verdade, não escondam nada, falam para a equipe. Até porque isso é primordial. Isso, você falando a verdade, hoje a cumplicidade da população com a equipe é essencial para que a gente consiga conter e evitar que venha a ocorrer mais mortes aí por essa doença em nosso município. Tivemos uma observação aqui de um ouvinte, Fernando, na questão de quanto tempo essas pessoas que estão em quarentena deverão permanecer em quarentena. Não sei se vocês têm um prazo ou vai ter um acompanhamento. E outra observação dela é que ela observa que em Giruá não são todas as pessoas que circulam pela cidade com máscara. E ela já observou também aglomerações, inclusive de alguns jovens fazendo aglomerações neste período onde deveria haver uma atenção maior. Mas essa questão de circulação, isso vai basicamente a consciência de cada um, porque a gente tem a fiscalização, mas a fiscalização não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, a gente está vindo aqui direto, já vim aqui nesses poucos dias, semanalmente, para a gente conversar, né? E todos os meios de comunicação estão falando nisso, mas a consciência a pessoa tem que ter, aquilo que eu disse, todo mundo tem que se considerar um transmissor da Covid-19. Não é se cuidar do outro, mas olhar para dentro de si e olhar, não, eu posso ter o Covid. Então eu não vou passar a população porque eu quero proteger minha família e eu não quero que os meus amigos que entram em contato comigo venham a morrer, perder um amigo meu, porque eu fui negligente comigo e com a comunidade. Então é isso que a gente pede, que cada um olhe para dentro de si e se considere um possível transmissor. E a questão do isolamento, Márcio, depende muito da equipe. A equipe vai avaliar, porque tem que olhar a situação da família, olhar daqueles suspeitos, como é que é o dia a dia deles, então a equipe vai avaliar. Não tem uns dias X fixo de isolamento, mas sim os dias que a equipe julgar necessário e que a equipe avaliar que tem que ficar em isolamento domiciliar, né? Lembrando também, aproveitando a oportunidade, que é importante o cuidado, é importante que não passe, que as pessoas não passem a Covid-19, que as pessoas cuidem daqueles indivíduos que têm doenças prévias, que têm comorbidades, porque se chegar alguém mais a óbito, né, o velório ele é frio, né, o caixão fechado, então isso tem todo um transtorno para a família disso. Então a gente não quer mais que ninguém, o objetivo do comitê é evitar com que mais pessoas venham a óbitar e que passe por uma situação muito desconfortável, muito desagradável, muito triste, né? De tu não poder se despedir de um ente querido teu, que tá ali, que todo mundo, quando tu perde um familiar teu, tu quer aquele teu último adeus, tu quer aquele, né, olhar ele pela última vez, né, conversar com o teu familiar pela última vez, né, às vezes pedir perdão por alguma coisa que aconteceu, né, se recordar de alguns momentos felizes que tiveram junto.
esse momento não vai ter. Então, mas isso é para a segurança de todo mundo. Então, é isso que a gente está pedindo, que as pessoas se cuidem e que todos se considerem um portador. Conscientização sempre, né? Conscientização sempre. Apenas só para nós encerrar, a fiscalização, tem algum número que, digamos, disponível, caso alguém está percebendo algo de errado e queira compartilhar e auxiliar na fiscalização, tem algum número que a pessoa possa ligar? Como é que está a situação? Mas pode ligar ali para... Agora a prefeitura liga para o número da prefeitura, 3361-2000, né? Uhum. E pede para falar com a fiscalização e pode ligar lá para o pessoal. Mas fora do horário do expediente, tem algum número do plantão? Temos também, pode ser para o Covid também, que daí o pessoal orienta os fiscais, né? Uhum. E daí... E qual é o número do Covid? É o 3361 3493. 3493. Porque ali onde tem o Covid está instalado hoje, o celular ele é difícil de pegar, né? Uhum. Ou de noite, assim, pode ser pro hospital também, ou até para a brigada também, pode passar para eles também, que a brigada também entra em contato com os fiscais também, né? Para fazer essas denúncias. Tá certo. Bom, Fernando, muito obrigado aí, né, por ter vindo aqui. É importante informações à comunidade, para esclarecer para a comunidade sobre as questões aí da atualização do boletim do coronavírus aqui no município de Giruá. Nós agradecemos a sua presença. Obrigado por aceitar o convite aqui, Fernando. Obrigado, Márcio. Obrigado à Rádio Alternativa por ceder esse espaço aí para a gente informar a comunidade. Então, mais uma vez, eu peço que os cuidados que o comitê está orientando, que a Secretaria de Saúde está orientando, que as pessoas sigam. E que é real, Márcio, o vírus é real, ele chegou em nossa cidade e só quem pode proteger o nosso município são as pessoas que vivem nela. Então, o apelo nosso é que todo mundo que mora em Giruá, que gosta de Giruá, que tem sentimento pelas pessoas de Giruá, cuidem aqueles cuidados essenciais, como uso de máscara, ficar em casa, lavar as mãos, passar álcool gel nas mãos. Isso é de primordial importância para que a gente se mantenha morando aqui, para que a gente não vá perder nenhum cidadão por falta desses cuidados. Muito bem, então conversamos com o presidente do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui no município de Giruá, Fernando Cavaleiro. Lembrando que você está chegando agora, não acompanhou toda a nossa entrevista, pode acessar daqui a pouquinho o canal do YouTube no Márcio Giruá, tá? Vai estar lá então a entrevista no canal do YouTube no Márcio Giruá.